Mateus capítulo 24, vamos ler o verso 12 e 13. Mateus capítulo 24, verso... Eu queria que mudasse para a versão NAA, Nova Almeida Atualizada, que é a versão que eu mais gosto de usar. NAA, Nova Almeida Atualizada. Obrigado. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Eu acho que... eu gosto muito dessa versão, mas coloca RA de novo lá. Eu acho que para esse texto, isso. Volta o 12 agora. E por se multiplicar a iniquidade, diga iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, queridos? Você pode sentar, deixa nessa versão aqui mesmo. Alguns textos, querido, é muito importante você ter várias versões de Bíblia, porque você vai poder saber qual fica melhor, qual encaixa melhor para esse texto, amém? Quando eu estudo pelo original, então esse está mais fiel ao original, amém? O tema da nossa mensagem é o esforço pela dignidade do reino de Deus. Eu vou repetir, o esforço pela dignidade do reino de Deus. E parece ser contraditório, exatamente é o que diz nesse livro do pastor Luciano Subirá, que eu acabei de apresentar para vocês. O esforço pela dignidade do reino de Deus. Quando se fala em salvação, é muito difícil a gente associar o nome esforço à salvação, porque nós aprendemos sobre, e o que é correto, que a salvação, ela não vem de nós, ela é um dom de Deus, e nós a recebemos mediante a fé, sim ou não? Só que quando se fala do esforço, se esforçar para ser digno do reino, é exatamente viver de acordo com aquilo que eu já recebi, amém? Então, se eu já recebi a salvação, se eu fui salvo pela graça de Deus, então eu preciso agora viver, manifestar a minha vida através do esforço, porque ser salvo é uma honra para nós, porque aquele que nos salvou, Ele salvou dando a própria vida. Jesus Cristo nos salva, dando a própria vida e nos comprando com um preço muito alto, queridos, um preço de sangue. Então, nós devemos viver de forma digna a isso que nós já recebemos. Quantos estão entendendo? Então, nesse tempo onde se fala muito sobre a graça barata, né? A graça barata, que é exatamente um termo dado para um evangelho onde tudo você pode fazer que Deus perdoa. Um evangelho onde não se preocupe com nada, Deus já pagou o preço. Tudo isso é verdade? Sim, é verdade. Porém, nós não devemos nos esforçar para ganhar a salvação, porque a salvação não depende de nós, queridos. Se perguntarem, pastor, o senhor é calvinista, é arminiano, o que o senhor crê? Queridos, eu sou cristão, e como cristão eu creio que se eu fui salvo, isso não depende de mim, porque só quem pode me salvar é alguém que não tem pecado. Ou seja, se Ele está me salvando, a salvação não depende de mim e não tem a ver comigo, amém? Depende daquele que me salvou. Então, se Cristo me salvou, agora Ele não me salvou para eu viver de qualquer jeito. Paulo chega a escrever em Gálatas capítulo 5 que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então não usem da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Uma vez que nós fomos salvos, uma vez que agora nós somos livres, isso não é viver do meu jeito, porque se eu quero viver do meu jeito, significa que eu não fui salvo, amém? Porque ser salvo é ter um coração regenerado. Ser salvo é saber que existem as paixões do coração, o desejo forte do coração de pecar e crucificar esse desejo.
Então eu sei que pelo corpo, pela carne, eu sirvo aos membros, às paixões, ao pecado, mas pela mente, uma vez que eu fui iluminado e um coração regenerado, então agora eu entendo que existe um escape, eu entendo que existe uma graça, como diz em Tito 2,11, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, mas além de nos salvar, ela nos ensina a viver de uma vida santa, justa e piedosa. Então a mesma graça que me salva e me perdoa é a graça que me ensina. Amém? Pode passar. Não, rapaz, tu estava em Tito, tu estava certo. Passa o versículo. Isso. Educando para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Então, essa graça que me ensina, essa graça de Deus, eu preciso me esforçar para viver de forma digna. E existe um pensamento hoje que você pode fazer tudo, você pode ser a sua melhor versão. Seja você mesmo, corra atrás dos seus sonhos. Não é assim? Corra atrás dos seus sonhos, porque aquele que diz para você não fazer, ele está com inveja de você. Corra atrás dos seus sonhos e viva aquilo que é para você. Viva o seu melhor, viva a sua melhor versão. Assinado Satanás. Preste atenção, queridos. Você sabe exatamente que muito tempo a igreja do Senhor Jesus, ela foi contra algumas religiões, porque nos ensina, achávamos, né? A igreja protestante achou por muito tempo que as outras religiões, elas adoravam outros deuses, e a gente ficou muito batalhando contra outros deuses, onde na verdade a arma de Satanás não é que a gente adore outros deuses, é que a gente adore a si mesmo. A arma de Satanás não é que a gente se prostre diante de outros deuses, mas diante das nossas vontades. Então, no momento em que eu fizer aquilo que está no meu coração, tem gente que diz isso, né? Não, pastor, mas eu senti uma paz no meu coração. No momento em que eu faço algo que está no meu coração, provavelmente eu estarei pecando. Porque aquilo que está no coração do homem, que surge no coração do homem, é pecado. Por isso que Paulo, ele diz que com a mente ele serve ao Senhor e com os membros ao pecado. É porque, e aí em Gálatas ele vai dizer que o corpo, ele guerreia, ele milita contra o espírito, para que a gente não faça o que a gente quer. Quantos estão entendendo? Pastor, e agora? E agora que, cansados de lutar e não sabendo lutar, presta atenção, não sabendo lutar e cansados de lutar, alguns dentro da igreja começaram a pregar um evangelho triunfalista, um evangelho onde tudo você pode fazer porque Deus é amor. Faça tudo, não se preocupe, Deus vai te perdoar. Seja você mesmo. E com esse pensamento, existe uma geração sendo formada. Uma geração do tudo pronto, uma geração que não lê, uma geração que não ora, uma geração que não jejua, uma geração que não busca Deus, porque é uma geração do tudo pronto. Sabe por quê, queridos? Uma mentalidade, uma cultura, ela não se faz da noite por dia. Ela é colocada ano após ano, década após década. E chegamos num tempo onde uma mentalidade, uma cultura foi formada, e essa cultura diz que Deus já fez tudo por nós. Ora, se Ele fez tudo por nós, por que eu devo fazer alguma coisa? Já está tudo feito. Percebe o sistema de anticristo? O sistema do anticristo é exatamente fazer com que a gente não tenha trabalho, fazer com que a gente se acomode.
E aí Ele nos dá a Netflix, porque nós cansamos da sessão da tarde ou do Supercine que tem que ver propaganda. Aí Ele nos deu tudo mais fácil. Agora eu escolho o que eu quero, é do meu jeito, percebe? Agora você não precisa mais ler, porque tem tudo no YouTube. E dessa forma a geração do tudo pronto está sendo formada. Então o esforço virou algo do passado. Eu não preciso me esforçar, porque eu já tenho tudo pronto. Tudo que eu quero está na palma da mão. Com o celular eu consigo filmar, eu tenho banco, eu tenho tudo com o celular. Entenda. Ah, pastor, mas isso são as coisas da terra. Não, queridos. Esse dualismo é um pensamento grego que nós de algum momento trouxemos para dentro da igreja e achamos que lá fora a gente faz isso, mas para Deus não. Para Deus a gente faz tudo certinho. Mentira. Mentalidade é mentalidade. Eu sou quem sou onde eu estou, em qualquer lugar. Eu sou quem sou. Eu manifesto em vários lugares quem eu sou. Quantos estão entendendo? Então, o que acontece? Essa geração, elas vão esquecendo o que é, ou melhor, elas não estão aprendendo o que é conquistar. E como elas não sabem o que é conquistar, porque elas não se esforçam, é mais fácil ter tudo pronto. Aí elas querem que todo mundo dê tudo para elas. Preste atenção, queridos. É uma mentalidade. Elas querem tudo, elas querem, se tiver pandemia, que o governo dê dinheiro, porque afinal o governo tem que dar dinheiro. Se tiver ruim, alguém tem que me dar dinheiro para me erguer. Entende? É uma geração que vive nas costas dos outros. É uma geração que não se esforça. Mas sabe por quê? Porque essa geração, que era para ser a geração mais livre que tem, se tornou a geração mais escrava. Por quê? Porque ela não soube o que fazer com a sua liberdade. Escreve isso na tábua do teu coração, irmão. A liberdade traz responsabilidade. Eu vou repetir: a liberdade traz responsabilidade. Tem gente que quer liberdade, irmão. Então vai trabalhar, vai ganhar o teu dinheiro, vai pagar tuas contas. Liberdade traz responsabilidade. Os jovens, quando chegam comigo, pastor, eu lembro do Helder Júnior. Cadê o Helder Júnior? Tá aí, tá? Cadê o Helder Júnior? Aí tá doente. O Helder Júnior falou: pastor, tô querendo namorar. Viu, Helder? Ih, pastor, queria namorar, pastor. Aí eu falei: Júnior, tu já trabalha? Não, tá vendo aí, né? Júnior, tu não vai pagar um sorvete pra Bianca e pedir 10 reais pro teu pai, rapaz. Que vergonha. Vai trabalhar primeiro, depois tu namora. É, né, pastor? É verdade. Queridos, presta atenção. Quer namorar? Beleza, vai trabalhar primeiro, irmão. Porque é fácil chegar: pai, me dá o carro, pai, me dá 50 reais. Eu aconselho os pais: não dê. O que Deus ensinou para Adão foi: vai trabalhar, vai guardar e cultivar a terra. Depois ele deu uma mulher. Nós é que estamos ensinando errado. É uma geração que quer tudo pronto. Sabe por quê, queridos, quer tudo pronto? Porque ficou escrava dos seus próprios desejos. Deus deu liberdade, ela se tornou escrava dos próprios desejos. Eu estou meditando no livro de Êxodo, sabe que, presta atenção, queridos, que eu percebi algo. Lá em Êxodo, quando Moisés, ele chama os 12 líderes das tribos para espiar a terra. Presta atenção nisso. Eles vão espiar a terra. Ele chama 12 líderes que representam cada tribo. Aí eles vão lá espiar a terra prometida. Entre eles a gente lembra de 2 nomes: Josué e Calebe. Quando eles voltam, 10 homens dizem: meu Deus, nós vamos morrer, está tudo acabado, terra de gigantes, eles vão destruir a gente. Josué e Calebe dizem: não, Deus está conosco, nós vamos conquistar.
Presta atenção, queridos. Esses homens, a Bíblia conta que Deus, ele destruiu todos os homens de guerra de 20 anos para baixo, perdão, de 20 anos para cima. Morreu todo mundo. Por quê? Porque eles foram incrédulos. Aí eu fiquei pensando, os caras viram Moisés, presta atenção, os caras estavam no Egito. Se for falar todos os milagres que aconteceram, a gente ficaria a noite todinha aqui. Eles viram as pragas acontecendo, o rio lá no Egito se transformar em sangue, mosca, gafanhoto, os primogênitos morreram, e lá onde eles estavam nada aconteceu. Depois eles saíram do Egito, o mar vermelho estava ali, se abriu o mar vermelho. Depois eles estão lá no deserto, aí eles veem água saindo da rocha para eles beberem. Aí eles veem Deus alimentando com maná que desce do céu. Eles viram tudo. Me diz, como que esses caras duvidaram na hora de possuir a terra? Aí Deus falou ao meu coração exatamente o que eu estou falando para vocês aqui. Presta atenção, irmão. Deus falou ao meu coração, é porque eles eram o que no Egito? De escravos. Escravo, ele só tem algo quando o seu senhor dá. Ele não é acostumado a conquistar. Então enquanto Deus está dando tudo, está tudo maravilhoso. Mas no momento que ele precisa se esforçar, não dá certo. Eu não sei se você entendeu, irmão. Enquanto Deus está dando tudo para o escravo, ele ama, ele aplaude, ele quer estar junto. Mas no momento que ele tem que fazer, o que ele faz? Murmura, amaldiçoa, reclama. É por isso que você vê algumas pessoas que são escravos, pastor, escravo, dia de hoje são escravas do seu próprio desejo, são escravas. São escravas de idolatria, são escravas de vício, pornografia, de bebida, dinheiro, trabalho, são escravas de alguma coisa. E como elas são escravas, elas amam enquanto alguém está dando alguma coisa para ela. Agora diz para ela assim: ei, tem que fazer 21 dias de jejum. Ah não, pastor, para que isso? Ô irmão, tem que orar e ler a Bíblia 1 hora por dia. Ah não, é fundamentalista, isso aí é religiosidade. Percebe? É a mesma mentalidade lá do Egito, Fábio. É a mesma mentalidade hoje. As pessoas não sabem o que fazer com a liberdade e elas se tornam escravas. E todo escravo, ele não sabe o que é esforço. É por isso que uma palavra ficou muito linda hoje em dia. O que é? Graça barata. Faz o que quiser, irmão, não se preocupa não. Deus é amor. Quando alguém falar isso para você, você vai aprender algo aqui que você vai dizer para ele. Presta atenção. A graça, escute isso, ela é para mim, ela não é para Deus. E quando falar assim, Deus é amor, mas não se trata de Deus, se trata de mim e de você, porque Deus já é Deus, irmão. A gente sem Deus, ele continua sendo Deus. Perdão, Deus sem a gente, ele continua sendo Deus. E a gente sem Deus? Então as pessoas confundem. Elas acham, ah não, Deus é amor, e Deus faz isso. É verdade, mas quem precisa da graça não é Deus, somos nós. Então se eu já recebi a graça de Deus que me salvou, agora essa mesma graça quer me ensinar a viver. E como é que eu vou aprender? Com esforço, irmão. Tem que se esforçar. Tem que ler a Bíblia sim. Pastor não faz milagre não, irmão. Denominação não faz milagre não. Se você não ler a Bíblia todo dia, se você não orar e você não jejuar pelo menos alguma vez no mês, Deus não pode fazer nada, porque você não deixa. Repete comigo. O esforço pela dignidade do reino de Deus. Eu preciso me esforçar para ser digno. Eu preciso me esforçar para dizer: eu fui salvo, eu fui alcançado. Eu preciso me esforçar
Por quê, pastor? Para ser salvo? Não, irmão. Salvação, Jesus já resolveu. Eu preciso me esforçar, é para viver o reino, é para representar Ele. Eu preciso me esforçar para não fazer a minha vontade, mas a dEle, porque a minha vontade, ela é carnal e diabólica, mas a vontade dEle, Ele diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que precisa. Ele sabe. Preste atenção, o texto original fala de... Volta para o texto original lá, Mateus 24. E por se multiplicar a iniquidade, diga comigo, iniquidade. E a palavra iniquidade no original, queridos, ela significa, no original, não é só pecado da forma que você conhece. Ah, beber, sair e tal, isso e aquilo. Não, não é só isso. Na verdade, a palavra iniquidade, ela tem a ver, vou pegar até aqui agora, ela tem a ver com você não guardar a lei. Diga comigo, não guardar a lei. 24:12. Iniquidade tem a ver, o texto original, aquele que não cumpre a lei, aquele que não conhece a lei, aquele que despreza a lei, anomia, aquele que não conhece, ele transgride, ele despreza a lei. E sabe, queridos, que a lei, a Bíblia nunca disse, você vai ver isso nesse livro Luciano Subirá. Tem gente que confunde muito as coisas, e confunde não, ela não sabe, ela fala bobagem porque ela não conhece as Escrituras. E ela diz: pastor, mas a lei, ela não é mosaica, ela não caducou, pastor. Preste atenção, queridos, a Bíblia diz, a mesma Bíblia diz que... Coloca pra gente aí, até para ficar melhor, depois tu volta para esse texto. Hebreus capítulo 7, verso 12. O que a Bíblia diz, queridos? Existia uma linhagem sacerdotal. E quando essa linhagem muda, qual é a linhagem? Agora vem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo. Melquisedeque representa Jesus Cristo. E diz: quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, a crise dos fariseus é que quando Jesus ele veio, havia uma lei de Moisés que eles seguiam. E Jesus falou: vocês não entenderam nada? Aí eles perguntam: Senhor, mestre, ele não chama de Senhor, né? Mestre, Moisés diz sobre carta de divórcio, que dá por causa do adultério. O que você diz sobre isso? E ele diz: não era assim no princípio. Isso só foi permitido por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio não era assim. Ele começa a ensinar a origem lá no Éden. Aí depois ele diz: o adultério, eu quero dizer que se você olhar para uma mulher e desejar ela no teu coração, você já adulterou com ela. Preste atenção, queridos, agora não era ser pego em adultério, agora só em olhar e imaginar você já está adulterando. A lei, ela mudou, ela ficou mais rigorosa. Os mandamentos do Senhor, eles existem. Eles não são os de Moisés, eles são mais profundos do que o de Moisés. Aí perguntaram: Senhor, a lei diz que nós devemos perdoar 7 vezes, é isso mesmo? Ele diz: não, é 70 vezes 7. A lei mudou. Agora é um pouco mais profundo, irmão. A lei dizia olho por olho, dente por dente. Agora eu vos digo: se o irmão te der um tapa, dê a outra face. Se ele te roubar uma túnica, dê a outra. Se ele quiser caminhar 1 milha, caminhe 2. Percebe, queridos? Aprofundou. Tanto que ele chega a dizer no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 15, verso 21, aquele que guarda os meus mandamentos. Mandamentos, diga comigo, mandamentos. Diga lei. Mandamentos. Lei. É a mesma coisa.
Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Então não adianta dizer que nós amamos Jesus se nós não guardamos a lei de Jesus Cristo, os mandamentos do Senhor. Como estão entendendo? Pastor, eu amo, Jesus é amor, então prova. Como eu vou provar, pastor? Ame Ele, tendo tempo com Ele, como Ele disse em Mateus 6, entra no teu quarto em secreto e ora ao teu Pai em secreto, que o Pai que te vê em secreto te recompensará. Se você ama o Senhor, então você precisa conhecer esse Senhor. Se você ama esse Senhor, você precisa cumprir os mandamentos dEle. Então quando diz, e por se multiplicar a iniquidade, ele está dizendo o seguinte: vai multiplicar o número de pessoas que não conhecem a Bíblia, que não conhecem os mandamentos do Senhor. Como estão entendendo? Queridos, dentro da igreja, eu não vou perguntar não, porque fica até feio, mas se eu perguntar quantos aqui já leram a Bíblia inteira, vai ser contado no dedo. Se eu perguntar o que Deus falou contigo hoje, no teu devocional, tem gente que diz, no meu o quê, pastor? Não sabe nem o que é devocional. Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana, irmão? Tem gente que só lê a Bíblia no culto e na célula. Existe algo preocupante no meio de nós, sim ou não? E aqui Jesus, ele está falando da profecia do fim. Essa profecia aqui é do fim dos tempos, irmão. Então ele está dizendo assim, por se multiplicar o número de pessoas que não conhecem a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, sabe o que vai acontecer? O amor se esfriará de quase todos. Aí eu, curioso, eu falei, Senhor, como assim esfriar? Presta atenção, queridos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor ele nunca acaba. O amor não acaba, amém? Então, esse amor aqui é o amor que o cristão tem. Então não está falando de pessoas aí fora. Tem gente que lê esse versículo achando que é o pessoal que estão perdidos aí no mundo. Não, irmão, aqui está falando de crente. Aqui está falando de cristão. Todo aquele que se diz cristão, é isso aqui, ó. Porque só tem o verdadeiro amor quem conhece Cristo, quem se intitula cristão, sim ou não? Aí está dizendo, por se multiplicar o número de pessoas que não conhecem os mandamentos do Senhor, o amor de quase todos se esfriará. E aí a palavra esfriar, ela é muito interessante, fala de respiração, de sopro. É esfriar pelo sopro. Ah, queridos, minha vontade é sapatear aqui. Não tem uns 10 doidos que nem eu para sapatear aqui, não? Esfriar pelo sopro. Você sabe o que Satanás está fazendo? O crente está fervendo, está lendo a Bíblia, ele começa. Deixa eu esfriar um pouquinho para eu poder tragar. Em 1 Pedro 5,8 diz que o diabo anda ao nosso derredor, ele ruge como leão, procurando quem possa tragar, devorar. Você sabe o que ele está fazendo com os crentes, irmão? Está muito quente. Está muito quente. Ele está te esfriando, te dando coisas, te dando um espelho, te dando um selfie, para que você se apaixone por si mesmo. Ele está fazendo, ó, porque ele quer te devorar. Ele quer te tragar. E a Bíblia diz, por se multiplicar o aumento de pessoas que não conhecem a lei, que não conhecem a palavra, que não conhecem os mandamentos, o diabo vai estar fazendo assim, ó, com quase todos. Mas sabe o que o Senhor Jesus diz? No versículo 13, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. E sabe, queridos, é mais um entendimento errado que nós temos.
A gente acha que perseverar tem a ver com a gente vencer o pecado. Presta atenção, irmão. Essa mentalidade triunfalista que nos deram, greco-romana, ela acabou com a igreja, pastor Jean. Porque aqui a gente faz com que o crente, presta atenção, eu vou tentar colocar em palavras para você entender mais aqui. Hoje em dia, o irmão ele se converte, ele começa uma vida com Deus e está tudo uma bênção. Aí ele sentia vontade de fazer um monte de coisa, ele não sente mais, ele está uma bênção. Só que tem aqueles pecados que ele não consegue deixar. Amém ou não amém? Aí tem aquela luta que ele não consegue, irmão. Aquilo é difícil para o irmão. Aí ele tenta, não, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu vou perseverar. Aí passa um dia e tem oração com o pastor tal, e faz vigília, e faz jejum, e vai para tudo que é tipo de campanha. E aí passa? Não passa. Aí sabe o que acontece com ele? Ele desiste. Ele vai embora. Porque ele já perseverou tanto, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e como aquilo não muda, ele acha que não tem jeito. Mas antes dele abandonar tudo, ele ouve sempre alguém que já passou por isso, e começa a pregar sobre a graça barata. Aí ele se identifica, ele diz, é isso, Jesus é amor, Ele perdoa tudo, era isso, eu sabia que tinha alguém que pensava que nem eu. Aí ele para de lutar, aí quando ele para de lutar, ele se torna um cínico, um ator. Aí agora cínico, ele já está frio, o diabo está devorando tudo que ele tem, e todo cínico, ele é um crítico, ele critica todo mundo, e ele começa a virar avaliador de igreja, de pastores e de líderes. E ele sempre acha um defeito em algum lugar, e sempre vai achar, irmão. E no dia que você achar uma igreja perfeita, não vai para lá não, pelo amor de Deus, senão você vai estragar essa igreja. Amém? E aí ele começa a virar um avaliador, um crítico, um cínico. Pecar para ele não dói mais, ele não sente mais nada. E o último passo dele é a apostasia, o incrédulo total. Ele começa a colocar em dúvida e em xeque a Bíblia. Porque é isso que o diabo faz. O diabo, ele não te conta uma mentira completa, que é fácil você detectar. Ele te conta uma meia verdade. E uma meia verdade, irmão, é uma mentira completa. O que Jesus está falando aqui não é isso. O que Jesus está falando, sabe o que é? Aquele, porém, que perseverar até o fim. Ele está dizendo até para os frios. Ele está falando, se você está frio, persevera, que vai vir uma tocha de fogo, e alguma hora ela vai te acender, irmão. Está frio? Não te preocupa, começa a ler a Bíblia. Ah, eu não tenho vontade, pai. Vai sem vontade mesmo, mas persevera, ora um pouco, lê um pouco, jejua um pouco, porque vai vir um dia que Ele vai te levantar, vai te salvar, e você não será mais frio. Mas isso é pelo esforço, não é passe de mágica, irmão, é pelo esforço. Acho que eu não vou conseguir terminar essa pregação hoje não. Vocês aguentam mais aí, irmão? É pelo esforço, diga comigo, é pelo esforço. A perseverança é pelo esforço, irmão. É obedecer às pequenas coisas. Tem gente que a gente fala, cara, tu está lendo a Bíblia. Não, pastor, mas olha aqui. Não, tu está lendo a Bíblia. Não, pastor, mas tu não está entendendo. Não, quem não está entendendo é você, irmão. Não adianta me pedir conselho, porque quando você lê a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é, repete comigo, viva. Mais uma vez, viva. Fala para quem está do teu lado, a palavra de Deus é viva. Você já viu um vírusinho no microscópio? É microscópio que chama, Suzy? Eu vi quando eu fui fazer psicologia lá. Como é o nome daquilo? É microscópio, né? O microscópio a gente vê as coisinhas. Ele se mexe, ele está vivo. Diga vivo. Você está entendendo? Diga vivo. A palavra de Deus você não vê, mas ela é viva. Ela é viva e eficaz. E a Bíblia diz que ela entra e ela corta, irmão.
Ela divide juntas e medulas, alma e espírito, e apta para discernir os desejos e as intenções do coração. Presta atenção, todo mundo que lê a Bíblia não é enganado, porque a Bíblia começa a fazer algo dentro de nós, porque ela é viva, e ela começa a nos dar discernimento, o que é paixão do meu coração e o que é vontade de Deus. Não, pastor, mas eu preciso de um conselho. Eu estou te dando um conselho já, irmão. Leia a Bíblia e ore todo dia. Não tem conselho melhor do que esse. Pastor, mas eu estou frio. Vai frio mesmo. Pastor, mas eu não tenho vontade de nada. Você está com Covid espiritual, irmão. Vai assim mesmo. Vira para o que está do teu lado e diz: meu irmão, vai assim mesmo. Leia assim mesmo. Ora assim mesmo. Faz alguma coisa. Fala, irmão, me ajuda aí, em nome de Jesus, vai. Eu orei de vir para cá, queridos, para que Deus gere algo em você como está em mim, para que você comece a borbulhar dentro de você, para que você fique apaixonado por Jesus, que Deus te incomode hoje, que você não durma sem ler a Bíblia. Dá um glória aí, irmão. Só quem é penteca. Só quem é penteca dá um glória a Deus aí. Tá cheio de penteca. Amém, irmão? Tu gosta, né? Assembleia de Deus na veia aí, né, meu filho? Eu amo a Assembleia de Deus. Eu brinco com a Assembleia de Deus porque eu amo a Assembleia de Deus. O pessoal às vezes me vê brincando com a Assembleia de Deus. Eu quero dizer algo para vocês. O meu avô foi pastor da Assembleia de Deus. Não é isso, Robert? E eu amo a Assembleia de Deus. Por isso que eu brinco com a Assembleia de Deus. Não vem tirar não, que eu vou brincar a vida inteira. Eu sou penteca. Raiz. Dá um glória aí, irmão. Diga perseverar. Quando a Bíblia diz persevere, está falando, sabe o que? A palavra perseverar. Mantenha-se firme, permaneça, sofra, aguente bravamente. Aguente. Mas quando fala em perseverar, a gente fala: o pastor está pregando aí antibíblico. A Bíblia diz que tem nada a ver isso aí. A salvação é pela graça. Ninguém está falando disso, irmão. A salvação é pela graça mesmo. Mas eu preciso perseverar para eu viver de forma digna do reino de Deus. Não tem a ver com Deus, tem a ver comigo. Escute, eu amo essa parábola. Abre para mim Mateus capítulo 25. Eu vou já acabar, irmão, já já. Me dá só meia hora. Brincadeira, não é? Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas. Quantas virgens? Diga 10. Saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O que elas fizeram? Elas não levaram azeite. Pode passar. Cadê? Passou, foi? E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens. Quantas virgens? 10. E prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprem azeite. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. De quem chegou? E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens. Quantas virgens nessas eram? 5, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Para mim, queridos, as nécias representam exatamente os cristãos frios, aqueles que estão frios. Presta atenção, a Bíblia diz que eram virgens. Virgem representa a santidade. Está falando, elas representam as 10.
o cristianismo, os cristãos. As 10, eu já preguei muito sobre essa parábola aqui. As 10, elas tinham lâmpada, e a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Elas tinham lâmpada. Então lâmpada significa a palavra de Deus. Todas as 10 tinham lâmpada, sim ou não? Tá, mas o que mantinha acesa o fogo? O azeite. E a Bíblia diz que o azeite, a representação do azeite na palavra de Deus é quem? O Espírito Santo. Então 5 delas só tinham que ter azeite, só isso, mas elas não tinham. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir algumas coisas, presta atenção, queridos. 5, a Bíblia diz no início que elas saíram para encontrar com o noivo, mas não levaram azeite, e depois elas queriam um pouco do azeite das amigas. Essa é a geração do tudo pronto. Essa é a geração que não se esforça para comprar azeite. E como ela não se esforça, ela quer tudo dos outros. Ela quer tudo pronto. Entende, irmão? É a geração do tudo pronto. Ah, se não me der também não vou. Ah, esse lanche na célula não quero mais, não vou mais para a célula. Ah, eu só vou para a célula se for aquele líder, aquele eu não gosto. É a geração do tudo pronto. Pessoas que personalizam uma igreja para si. São tão apaixonados por si mesmo que eles são capazes de personalizar tudo. E se não, alguma coisa estiver fora do que eles não gostam, não vou para a igreja também. Por quê, irmão? Não está do jeito que eu gosto. Desse jeito, melhor ficar em casa do que eu ficar pecando, falando mal do pastor e dos líderes. Irmão, pecando você está sem ir para a igreja. Se arrepende. Para de ser linguarudo e vê que o problema não está nos outros, é em você. Só isso. Essas virgens nécias, elas representam exatamente os crentes frios. Aqueles que não vigiam, que não buscam, que não fazem, só querem tudo pronto. As virgens nécias são aquelas que pararam de orar, pararam de ler a Bíblia, pararam de jejuar, pararam de buscar. Presta atenção, irmão. Uma hora ou outra, a lâmpada vai apagar. Uma hora ou outra, vai apagar. Eu estou como boca de Deus essa noite dizendo para você: vai chegar esse tempo. A lâmpada vai apagar. O noivo vai chegar, irmão. E o noivo representa Jesus Cristo. Em Apocalipse fala: o noivo vai buscar a noiva, e a noiva é a igreja dele, adornada. Aqui é uma parábola representando a volta de Cristo. A questão é se você vai continuar querendo tudo pronto e querendo o que é dos outros. Tem gente que só se alimenta se vier na igreja. Só ouve alguma palavra de Deus se estiver na igreja. Só ouve alguma palavra de Deus se for para uma célula. Porque é incapaz de se alimentar em casa sozinho. 2022 vai ser diferente, irmão. Amém? 2022 vai ser diferente para mim e para você. Amém ou não amém? 2022 vai ser diferente. Amém, irmão? Tem que começar fazendo o quê? Lendo a Bíblia, orando, jejuando. Tem gente que começa 2022 fazendo um curso. Isso é legal, faça mesmo. Mas o principal é você buscar o Senhor Jesus. Em Mateus, no capítulo 16, volta lá, Mateus capítulo 16, verso 24 em diante. Do 24 até o 16, até o 26, diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Esse versículo mexe comigo, irmão. 26 mesmo.
Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha a pergunta que o próprio Senhor está fazendo. Ou que dará o homem em troca da sua alma? O que, irmão? O que o homem pode dar em troca da sua alma? O que você pode chegar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, eu tenho tudo. O Bill Gates, vamos supor que o Bill Gates chega junto com Elon Musk, junta o dinheiro deles e mais de uns 3 ricos, e diz: Senhor, está aqui, ó, toda a riqueza da terra, o Senhor pode pegar a minha alma? O Senhor vai aceitar, irmão? O que nós podemos dar ao Senhor em troca da nossa alma? Volta para o versículo 24, presta atenção. Aqui está dizendo: aquele que negar a si mesmo. A palavra no original negar tem a ver com perder o interesse próprio. Olha que lindo. Tem a ver com esquecer de si próprio. Irmão, você é capaz de esquecer as suas vontades para cumprir a vontade de Deus? Você é capaz de deixar a sua vontade em segundo plano para fazer a vontade de Deus? Porque o que ele está dizendo aqui é isso. Ele está dizendo: se alguém quiser, é uma condição, queridos, nem todos querem, mas se alguém quiser vir após mim, então você precisa negar, ou seja, esquecer de si mesmo. E aí está dizendo: toma a sua cruz. A palavra tomar é levantar, erguer e carregar. Tem gente que já tem a cruz, mas não está tomando a cruz. Tem que tomar, irmão. Levanta a cruz. Tem gente que está arrastando a cruz. Não, pastor, eu quero, está arrastando. Não dá para botar uma rodinha não, pastor? Botar 2 roldanas daquela boa, né, Cleiton? Fica bom para carregar. Não dá, irmão. Porque a palavra toma a cruz, tomar a cruz, significa levantar e carregar sobre os ombros. É claro que aqui é simbólico, mas o que simboliza a cruz? A cruz é lugar de maldição. A cruz é lugar de ladrão, de bandido. A cruz simboliza um lugar da escória da humanidade. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo? Eu vou parafrasear Jesus. O que ele está dizendo é o seguinte: aquele que quiser vir após mim, ele tem que estar disposto a ser considerado um ladrão, a ser considerado uma escória da humanidade. Aquele que vão falar dele, vão difamar ele, vão falar tudo que não presta, e ele vai carregar isso. Porque o que importa não é fazer a vontade dele, não é a reputação dele. Aí ele continua dizendo, 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida, ou seja, quem quiser salvar a sua reputação, quem quiser que o seu nome seja acima de todo nome, vai perder a vida. Agora aquele que diz: Senhor, eu carrego a minha cruz, pode me difamar, pode falar o que quiser, porque eu estou decidindo perder a minha reputação, perder a minha vida por tua causa. Axalá. O que dará o homem em troca da sua alma? Você sente que está cada vez mais difícil, irmão? Eu sinto isso, no meu espírito eu sinto. Está cada vez mais difícil. Eu não sei explicar, mas eu não sei se os pastores sentem isso. É uma luta espiritual tão grande que parece que às vezes até para levantar, parece que é tudo muito difícil. Quando é para Deus. É sério, queridos, eu sinto isso. Sabe o que é isso? Tempos difíceis. Paulo, ele escreveu isso em 2 Timóteo capítulo 3. Coloca pra gente aí, 2 Timóteo capítulo 3. O tempo que a gente está vivendo é um tempo difícil. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Meu irmão, se a Bíblia diz que é difícil, quem somos nós? Por que é difícil?
Pode passar. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que, até aqui tá bom, do que amigos de Deus. Tempos difíceis. Eu ouvi alguém dizer agora, não lembro, que é tão sério, e o mundo espiritual é muito sério, a gente não percebe por que muitos hoje eles estão estudando a metafísica. Está se falando muito na metafísica, está falando muito como chama? Física quântica, obrigado, na física quântica. Sabe, esse dia eu estava com o Samuel, Samuel, bora assistir um filme que marcou a vida do papai. Qual é? De Volta para o Futuro, aquele bem antigão, tem na Netflix, irmão. Eu assisti, eu era criança, e é muito antigo o filme, mas eu não assisti no lançamento, viu, irmão? Não sou tão velho assim não. Aí eu peguei e mostrei o filme para ele, é muito engraçado, né, os botões, tudo, né? Mas ali já está falando de física quântica, do espaço, tempo e espaço. E eu estava ouvindo alguém que estava dizendo o seguinte, que a palavra, a voz, diga a voz, ela reverbera, e ela vai exatamente para onde a gente falou. Por exemplo, se você fala de alguém, ela reverbera e vai alcançar esse alguém. E é por isso que às vezes vem um pensamento, vem alguma coisa, alguém está falando de ti, ou vai pegar, irmão, reverbera. É uma onda. É por isso que a Bíblia diz que quando Deus ele criou todas as coisas, e Deus disse que haja luz, só que a voz de Deus, lá a gente pode ver Moisés no monte, Deus falava, era como um trovão muito forte, é porque a voz dele é muito forte, então ele haja luz, e é tão forte que já ouve logo, amém? É por isso que quando eu falo algo ruim, eu estou atraindo algo ruim. Tem gente que fala que é a lei da atração, né? Mas não é o profetizar mesmo. Se você falar algo ruim na sua vida, você vai colher algo ruim, porque você está profetizando. Vai reverberar durante o teu dia e vai vir algo ruim. É assim que é a voz. Quantos estão entendendo? Então, queridos, eu nem sei porque eu comecei a falar nisso, da voz. Eu comecei a explicar... Sim, a física quântica, o pessoal estava explicando, esse cara estava falando sobre isso, que aquilo que nós falamos reverbera e tal. Então nós estamos vivendo num tempo, imagina esse tempo aqui, irmão, olha para isso, de homens egoístas que só falam bobagem, que só pensam em si, avarentos, tudo. Imagina se você pudesse ver agora uma imagem da população fazendo isso. Imagina o tempo como não está ficando. Todo mundo falando bobagens, palavras torpes, imoralidade, coisas ruins, indecência, só palavra de desânimo, palavra que coloca as pessoas para baixo. Você está entendendo? Você já chegou num ambiente, num local onde você se sentiu mal? É porque esse ambiente está carregado, irmão, isso existe. Tem que ter luz ali, tem que profetizar coisas boas nesse lugar. Então, eu creio muito nisso que eu estou falando, irmão. Quando Paulo ele diz, serão tempos difíceis, é porque é muita iniquidade, é muita maldade. A gente sente no corpo, a gente sente no nosso espírito que está mais difícil do que antes. É por isso que nós precisamos nos esforçar, irmão. Tem que ter esforço. Vocês estão entendendo? Em nome de Jesus, diz que alguém está entendendo aí. Lucas capítulo 16, verso 16. Cutuca teu irmão do lado e diz, irmão, te esforça. Lucas 16, 16, olha só. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Eu preciso me esforçar. Você precisa se esforçar. O caminho já está aberto. Queridos, tudo vem pela obediência. Eu li uma frase hoje, até coloquei no meu Instagram. E eu sempre falo isso aqui, mas essa frase eu achei muito interessante. Nunca tente explicar a Deus até que você lhe obedeça.
A única parte de Deus que nós entendemos é aquela qual nós obedecemos. Nós só entendemos uma parte de Deus, porque Deus não tem como ser entendido. A parte que nós entendemos de Deus é quando nós obedecemos, aí nós vamos entender as coisas, aí nós podemos explicar. Não, isso eu entendo de Deus, porque eu obedeci, eu fiz e aconteceu. Então, queridos, passou o tempo de você obedecer o que João 14:15 diz. Passou o tempo. Se você diz que é cristão, se você diz que ama Jesus, se você diz que ama a Bíblia, quem está falando isso aqui é Jesus Cristo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Preste atenção, queridos. Eu quero encerrar com Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, diga todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele não pecou. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Preste atenção, queridos. Volta para o 15. Olha para mim aqui. Eu estou falando de esforço. Eu não estou falando de perfeição. Eu não estou falando que você vai vencer o pecado, porque o único que venceu o pecado foi Jesus Cristo. O que eu estou falando é de esforço. Diga comigo, esforço. É claro que Jesus, Ele sabe o que você passa. É claro que Jesus, Ele passou pelas mesmas coisas que você passa. Ele foi tentado nas mesmas coisas que você foi tentado. A diferença é que Ele foi tentado, mas Ele não pecou. E graças a Deus que Ele não pecou. É assim, queridos, olhe para mim. O C.S. Lewis, ele fala isso muito bem. Imagina um vento contra você. Você está andando aqui e tem um vento aqui, ó. Imagina, você está resistindo imagina um grande vento, um vento muito forte, e você quer andar. Eu já peguei um vento assim, eu falei, meu Deus, eu tive que me segurar num poste. Eu estava lá em Portugal, eu fui para a beira do negócio onde veio o oceano. Foi um vento tão forte que deu que eu me segurei num poste lá. Aí eu fiquei, e foi só um pouquinho. A ilustração do C.S. Lewis é assim: imagina um vento contrário, muito forte. Você está tentando andar, esse vento forte. Vai chegar um momento que você não vai resistir, e você vai se prostrar, e deitar, e sentar, porque você não aguenta mais lutar contra esse vento forte. Só que muitas vezes, queridos, só faltava 1 minuto para o vento acabar. E esse vento forte, ele representa a tentação. A diferença de Jesus é que ele enfrenta esse vento andando, e ele venceu a resistência da tentação, sem pecado. Você entende? Ele enfrentou a tentação, ele venceu a tentação, ele sabe qual é o caminho da tentação, e ele sabe qual é o novo caminho, porque ele abriu o caminho. Ele disse que preparou um novo e vivo caminho para nós. Ele, exatamente por vencer a tentação, ele abre um novo caminho, ele nos salva, nos tira do buraco e coloca nesse novo caminho. Porque Ele sabe, Ele se compadece de mim, de você, nas nossas fraquezas, porque Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O que nós precisamos fazer então? Nos esforçar, perseverar. O autor de Hebreus, ele diz, então, passa, irmão, se achegue confiadamente ao trono da graça. O que ele está dizendo é, sabendo que ele venceu, apenas se esforce, persevere, porque ele está contigo em todo o tempo. Ele sabe das tuas fraquezas, ele sabe do teu pecado. Se achegue com confiança ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e socorro. O nosso papel é só se esforçar, queridos, é perseverar, é só isso.
Se achegue confiadamente ao trono da graça. Se esforce, porque Ele vai te resgatar. Ele vai enviar misericórdia, Ele vai enviar a sua graça, Ele vai enviar socorro na ocasião oportuna. Fique de pé, queridos. Eu quero orar por você. Talvez você está exatamente como eu disse aqui. Queridos, não perde isso não, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se foi com você que Deus falou, se eu fosse você, eu seria o primeiro a chegar no altar do Senhor, se derramar e dizer: Pai, sou eu preciso, Pai. Se é com você que Deus está falando, queridos, eu quero orar por você. Talvez você já esfriou, talvez você está esfriando, eu não sei. Talvez você não tenha mais força. Pastor, não tenho mais fé. Escute, eu tenho fé por mim e por você hoje. Eu vou te emprestar minha fé. Pode vir aqui na frente que Deus vai te transformar. Não é que Ele vai te transformar agora com um passo de mágica, mas aqui Ele vai iniciar o teu processo de transformação. Você precisa se esforçar. Tem gente que precisa de ajuda e nem sai do lugar para vir aqui. Irmão, se você quer ajuda, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está aqui.